Começar bem, né? Vamos ficar de pé? Dona Rosa não reclama não, Dona Rosa. Dona Rosa já fez assim, ó. Só um pouquinho, Dona Rosa. Feche seus olhos. E agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amado Deus, aqui estamos, Senhor, para te agradecer e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, por nos trazer até aqui, Pai, para podermos adorar o seu santo e poderoso nome, declarando que o Senhor é santo, 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 santo para sempre, Pai. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Obrigado por estar conosco desde o acordar ao deitar, Pai, nos livrando de todo mal. Obrigado pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigado pelos momentos difíceis também, onde somos forjados a aprender coisas em nossas vidas que às vezes não entendemos, mas tudo tem um propósito, Pai. Obrigado por tudo, Pai, tudo. Possamos estar aqui te louvando, Pai, com os nossos corações abertos para receber tudo que vem de Ti. Esteja nos guiando, Pai, nesse culto, através dos louvores, da pregação da palavra. Os nossos corações estejam abertos para receber e entender o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Muito obrigado, Deus. Assim te oramos, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 22, versículo 12 e 13 diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que faz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Vamos louvar ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Todo-Poderoso Deus. Declaro que não há outro.
palavra de Deus no Salmo 51, versículo 10, 11 e 12 diz: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Crie em nós, ó Deus, um coração puro. E renova, Pai, a cada dia um espírito inabalável em nossas vidas. Vamos declarar isso nessa noite, com muita alegria no coração, com palmas, com dança, com celebração de adoração. Coração puro.
Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Possamos ter nossos corações transformados pelo Senhor. Só para colocar. Porque tem que tirar as fotos. Efésios 1, 18 e 19. A palavra diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar aquilo que Ele mandou que façamos. Que possamos examinar as Escrituras e entender, compreender aquilo que Ele nos manda fazer e sigamos o nosso manual de prática, né? Que é a Bíblia Sagrada. Vamos louvar ao Senhor. Abre os olhos do meu coração.
Aleluia. Podem sentar, irmãos, por favor. A gente vai estar agora passando por um momento de entrega de dízimos e ofertas. O nosso tema: vamos completar a missão. Vamos completar a missão, irmãos? Amém. Vamos? Eu creio, em nome de Jesus. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Essa é a nossa grande missão: pregar o Evangelho a toda criatura e ensinar todas as pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, que é a palavra dele. Amém? Que a nossa regra de fé é a palavra de Deus e de conduta. E aí a gente vai estar falando também a nossa divisa, que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nós estamos com dois grandes desafios. O desafio de missões mundiais, né? Que a gente está ofertando para missões mundiais. Como a palavra de Deus diz, né? A gente está fazendo missões do outro lado do mundo e estamos fazendo missões aqui na nossa terra, né? No nosso bairro. E a missão que a gente está fazendo aqui no nosso bairro é a construção do novo templo. Toda vez que eu falo isso eu me emociono, irmãos. Essa semana nós fizemos o nosso culto lá, ia ser uma célula. O pastor falou, vamos fazer uma célula grande lá no terreno. E todas as células vão se reunir lá. E nós fomos, né, acreditando que ia ser uma célula. E quando chegou lá, a condução do Espírito Santo para nós, naquela noite, foi o culto. Foi o culto ao Senhor que foi prestado ali, com louvor, com adoração e com a palavra de Deus. Saímos dali, irmãos, com o nosso coração explodindo por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que ainda Ele fará através de nós nesse lugar. E eu creio que muitas almas, muitas vidas serão alcançadas através desse templo que está sendo construído. Já está sendo construído, irmãos. O muro da frente já está. Se Deus quiser, em nome de Jesus, o pastor falou que essa semana a primeira parte do muro da frente já vai estar finalizado para a honra e glória do Senhor. E tudo isso, irmãos, está sendo feito com a fidelidade de cada um de vocês, de cada um de nós, com todas as ofertas e dízimos que são depositados no altar do Senhor, está sendo transferido, como o pastor fala, está sendo transferida em almas. Está sendo transformado em almas. A gente está povoando o céu através de cada oferta que é depositada no altar do Senhor. Amém? Você está com a oportunidade, enquanto a igreja, o Ministério de Louvor estiver cantando, faça a tua oferta de amor. Mas não é só dinheiro, irmãos. É o seu coração também na obra. Amém? O Senhor recebe todo o teu coração e toda a tua oferta no altar nesta noite. Esperança que vence
mais uma vez por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, te adorando, Deus, e bendizendo o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por cada oferta que foi depositada no Teu altar, Senhor. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, multiplicar, Pai, para que possamos, Deus, fazer muitas coisas, Deus, muitas obras, muitos milagres. Deus, que possamos, através desse dinheiro, desses valores, Pai, construir lá um novo templo, Deus. Mas é muito mais do que o templo físico, Pai. É o templo espiritual, Pai. Obrigado, Senhor, pela missão que o Senhor nos deste, Pai. Que a cada dia, Senhor, possamos completar, Deus, como cantamos aqui, esta missão, Deus, para que o mundo creia em Ti, Pai. Para que pessoas, Senhor, se rendam verdadeiramente ao Senhor, Deus, e tenham suas vidas transformadas, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. E agora que Teu filho, o pastor Rogério, vai trazer a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, Deus, como tem usado até aqui. E que através dele, Senhor, as nossas vidas, Senhor, sejam edificadas. Ilumine a nossa mente, Deus, para que possamos compreender, Deus, a Tua palavra. Para que possamos viver a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz. Que vocês possam ter tido um dia, uma semana até aqui maravilhosa, cheia da graça do Senhor nas suas vidas, amém? E que o Senhor possa continuar falando ao coração de cada um de nós, que possamos sair daqui transbordando do Espírito Santo, amém? Antes eu quero deixar um aviso. Amanhã, sexta-feira, dia 25, correto? Nós teremos vigília, que vai começar às 21 horas, vai terminar às 0 horas, meia-noite, ou 12, ou 0 horas. E você que tem um testemunho, viu, Celi, que puder estar aqui, passa para a Adriana o nome. Você vai ter uns 5, 10 minutinhos para a gente estar dando testemunhos. E quem também gosta de fazer solo, cantar um louvor, fazer um solo, também passa para a Adriana. Lembrando, a gente vai ter até meio-dia para isso. Não, meio-dia, para passar esses dados. Porque não adianta chegar aqui na hora, eu trouxe, eu vou cantar. Não. A gente faz tudo organizado, com ordem, decência, planejado, para que corra o mais organizado possível, porque as coisas no reino de Deus tem que ser assim, ordem e decência, né? Da maneira que agrada a Deus, não de qualquer jeito. Eu vou cantar, não, dá o seu nome, mas você vai ter essa oportunidade. Todo membro da igreja, se tiver alguém que nos visita, quiser compartilhar um testemunho também, passa para a Adriana, para que amanhã a gente possa compartilhar durante essa vigília, para nós abençoarmos e sermos abençoados. Porque às vezes o teu testemunho, eu fiquei doido aqui antes de começar, querendo ouvir os detalhes do testemunho da Celi, porque é grandioso, como Deus cuida dos seus, e a gente aprende uns com os outros. Então é muito importante o testemunho para edificar a vida do nosso irmão, amém? Meu amigo também aqui já falou que hoje ele teve um livramento do Senhor, é isso. E a gente tem a nossa vida edificada pela vida do nosso próximo, do nosso amigo, e um vai auxiliando o outro. Amém? E no sábado, nós teremos um culto aqui. Toda a programação vai ser um culto evangelístico, com toda a programação organizado pelo Seminário Betel. O Seminário Betel vai fazer e vai organizando todo o culto. Vai ser um culto evangelístico, não perca. Vai começar, acho que 19 horas. Deixa eu ver aqui que Mateus me mandou. Mateus. A gente não passar o horário errado. Exatamente, 19 horas. Amém? E aí, para toda a igreja está convidada, toda a igreja. Eles vão trazer convidados, eles vão vir com toda a organização.
mas toda a igreja está convidada. Amém? Você pode convidar pessoas para estarem aqui com você, conosco, adorando ao Senhor, que vai ser um culto de louvor e adoração. Mas toda a programação está a critério do Seminário Betel, do Campo Grande. Amém? A confiança e o propósito de viver para Deus. A confiança e o propósito de vivermos para Deus. Esse é o tema dessa noite que nós vamos desfrutar dentro da palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, nosso texto base, de 6 a 10. Não conseguiu, eu vou aqui. O 6 já diz assim, ó. Enquanto ele vai achando, o versículo 6 diz assim: portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Portanto, 2 Coríntios, você está em 1. Amém? Tá, ali, 2 Coríntios 5. E esse texto, ele vai dizer assim, ó, portanto, temos sempre confianças e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Portanto, temos sempre confiança. Por que portanto? E aí eu não tinha colocado, mas eu vou ler. Versículo 1 vai dizer assim, ó, do 1 ao 5. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos de parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construídas por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejosos de ser revestido da habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estávamos nessa casa, ou nesse corpo, gememos e nos angustiamos. Você tem dor, tem sofrimento, é porque você ainda está nesse corpo. Dando-nos o Espírito como garantia de viver, garantia do que está por vir. Agora sim, a gente entra no texto que a gente vai refletir nessa noite. Entendeu? Por que a gente vai entrar nesse texto? Porque a garantia celestial. Deus nos está dando garantia uma vida eterna com Ele. Uma vida onde não vai ter mais problema, sofrimento, dor. E aí a gente começa no texto. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Oremos. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Pai, te damos graças, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Que a Tua palavra possa nos exortar a vivermos segundo o que o Senhor tem separado para nós. E importa nessa noite, eu, vicário, que o Teu Espírito Santo fale à Tua igreja, Senhor. E nos dê, Senhor, sabedoria espiritual para recebermos a Tua palavra, para vivermos a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. A confiança e o propósito de viver
Quando é que começamos a viver para Deus? Quando nós temos um encontro com o Senhor. Primeiro nós precisamos ter um encontro com o Senhor, porque todo aquele texto que nós lemos lá em cima, até o versículo 5, ele é direcionado para aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo, para aqueles que vão ter uma morada celestial, para aqueles que entenderam que a carne um dia vai ficar, mas que ele quer ter uma vida eterna com Deus. Porque é bem certo que esse corpo um dia vai passar para todos. Todos nós voltaremos para o pó. Essa morada temporária, e é por isso que o texto mais à frente vai falar sobre uma tenda, porque você subentende que uma tenda é uma morada temporária. Quem vive em tenda, um dia ele está aqui, outro dia ele está ali, mas a morada celestial e eterna que o Senhor está preparando para nós, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela não vai mudar mais. Um dia que você deixar essa tenda, esse corpo humano, se você teve um encontro com Deus, com Jesus, você vai morar na eternidade com o Pai. E isso é a certeza, e isso é o que nos garante de que podemos passar e vamos passar por muitas coisas, muitas alegrias, muitos obstáculos. A gente estava falando ainda há pouco com a Celi sobre a viagem, né? Eu fui perguntar como é que foi a viagem, todo feliz, né? Ela teve um monte de problema. Foi muito bom, mas na hora de vir embora teve problema. Primeira coisa que nós entendemos numa viagem é que é maravilhoso. Temos uma pessoa que gosta muito de viajar aqui, né? E a gente viaja muito e é maravilhoso. E a gente desfruta daqueles lugares encantadores. Quantos lugares que nós já viajamos com toda a nossa simplicidade ou com toda a nossa riqueza e viajamos e contemplamos lugares maravilhosos. Mas, irmãos, uma coisa é bem certa. Todos nós, não importa aonde você mora, numa kitnet ou numa grande mansão, todos nós viajamos, mas queremos fazer o quê? Voltar para casa. Não há lugar melhor do que o nosso lar. Nós queremos sim viajar, queremos passear, mas o nosso porto seguro é no nosso lar, na nossa casa. E esse texto vai dizer sobre isso. Meu corpo como uma tenda. Eu estou aqui, meu irmão, como peregrino. Você está aqui nesse mundo como peregrino. O meu lugar e o seu lugar não é esse. O meu lugar e o seu lugar é onde? Ao lado do Pai. Porque nós somos do Pai. Ele nos separou e Ele nos resgatou através de Jesus. E é por isso que Jesus está preparando morada para cada um de nós, irmão. Então eu e você precisamos entender o contexto. Paulo aqui quer mostrar para o povo, olha só, tenham a alegria, vivam intensamente, mas tenham o prazer de saber que através de Jesus você vai ter uma morada celestial. Passe o que você passar, aconteça o que acontecer, mas esse tempo aqui é passageiro, mas ao lado do Pai é eterno e lá é perfeito. Não importa o que você vai passar nesse corpo, mas na glória é perfeição, porque estaremos com o Senhor que é perfeito, não por nós, mas enquanto estivermos aqui, devemos viver intensamente. Viva de qualquer jeito. Vamos para o texto. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Viver por fé é saber que a nossa existência aqui é passageira. Viver por fé é isso. Primeira coisa, é saber que a nossa existência é passageira. Pastor, eu pensei que viver por fé fosse eu crer em algo que eu não vejo. A vida eterna você vê, mas você pode contemplar. Porque você crê num Deus do impossível, um Deus todo-poderoso. Então a primeira coisa de viver por fé na vida de um cristão é saber que teremos uma vida eterna com Deus. E aí você começa a imaginar, eu quero comprar um terreno desse tamanho, Deus te dá um desse tamanho. Você pode imaginar assim, olha, o médico falou lá que não tem mais jeito para a pessoa que está no hospital. E aí daqui a pouco a pessoa vem na igreja dar o testemunho.
Nós oramos e clamamos. O médico disse que não tem mais jeito, mas e o médico dos médicos? O Senhor do Senhor, aquele que dá a vida e aquele que pode tirar a vida. O que ele disse? Porque a última palavra é do Senhor e ele que diz. E ele sim. Aí você pode dizer, ele determina. Porque o Senhor determina, nós não determinamos nada, nós só oramos, nos prostramos, porque somos servos. Mas o Senhor, Ele determina, e Ele dá a última palavra. Não importa o que aconteça, nós acabamos de orar ali com uma pessoa que os médicos disseram que não tem mais jeito. Mas se o Senhor disser que tem jeito, tem jeito. Ele levanta lá do leito. Mas todas essas coisas têm que acontecer enquanto estamos aqui, irmãos. Nessa tenda. Todas as coisas têm que acontecer para a glória do Senhor. Não é para nossa, não é porque nós oramos, não é porque nós clamamos, mas é no qual aquele que nós oramos, pelo qual aquele que nós oramos, a pessoa levantou de um leito que o médico disse que não tinha mais jeito. A gente falou de testemunhos amanhã, espero que tenhamos muitos e muitos testemunhos. Muitos, porque se abrirmos aqui, quantos de nós não teríamos um testemunho para dar? Quantos livramentos, quantas bênçãos. E eu não estou colocando nem a maior delas, que é a salvação. Porque estávamos mortos e em Cristo nós tivemos vida e vida eterna de Deus. É saber que estamos em uma jornada que nos leva para algo maior e definitivo. Você consegue entender? Você pega o BRT, você vai trabalhar, você volta do trabalho, você chega em casa, toma banho, lancha, já pensa o quê? Amanhã tem uma nova jornada. Essa é a minha batalha, é a tua batalha, é a luta, e ainda assim temos que glorificar ao Senhor porque temos um emprego. Mas aqui está falando de uma jornada eterna. Aonde ir? Acabou. Nós não vamos ficar nos mudando mais. Quando saímos dessa tenda, que é o nosso corpo, iremos para uma morada celestial que é eterna. Nós não ficaremos mais como peregrinos. Hoje eu e você somos peregrinos. Mas quando o Senhor fizer a chamada e nós formos para esse lar celestial, ele é eterno. Irmãos, parou para refletir na alegria de servir a Deus, de saber que, primeiro, nós não teremos fim. Nós só vamos passar de fase, né, jovens? Só vamos passar de fase. Vamos sair dessa fase de tenda para uma fase de um grande templo. Um templo celestial. Isso é o conforto. E isso é o que nos gera energia e gera a nossa fé. De saber que cremos num Deus que provê até a nossa eternidade. Eu diria, principalmente a nossa eternidade. É saber que a presença do Senhor, ela é eterna. Porque se nós vamos ter uma eternidade com Deus, é porque sabemos que nós temos um Deus eterno. Pastor, mas o senhor não disse nada demais. Quantas pessoas que creem em deuses terrenos, deuses que morrem, idolatram pessoas que morrem, às vezes primeiro que você. E aí aonde fica a tua energia, o teu vigor para vencer o dia a dia, se você está atrás de algo que é perecível, algo que termina, algo que tem fim? Precisamos viver e crer nesse Deus que é eterno. Pastor, mas como que a pessoa crê em algo que não é eterno? Quando nós confiamos em homens, confiamos em pessoas, confiamos em gesso, confiamos em barro, em madeira. Nós temos que confiar em Deus, no qual você e eu não vemos, mas cremos e sentimos a tua presença, sentimos o teu poder todos os dias, quando acordamos e glorificando o nome dele por mais um dia de vida. Esse é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da eternidade. E aí você sente a garantia de que se Deus é eterno e Ele preparou uma morada eterna para cada um de nós, e nos diz que se vivermos, aceitarmos a Cristo, nos arrependermos do nosso pecado, teremos uma vida eterna.
eterna com Ele é a nossa garantia. Isso é a fé. Isso é a verdadeira fé, de entregar agora as nossas vidas na mão do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A gente fala muito sobre tudo pertencer ao Senhor, e eu falei, quando nós íamos comprar terreno, ainda era o outro, e eu falei, meus irmãos, tudo é do Senhor. Você pensa que a casa é sua? Não é. Você está apenas administrando a sua casa. Você pensa que o seu carro é seu? Não é. Você está apenas administrando. Tudo que nós achamos que temos, a não ser a salvação, é temporário, é passageiro. Porque basta o Senhor nos chamar e fica tudo aí, vai mudar de dono. Ou vai para um testamento, ou vai para dar briga entre filhos, porque muitas das vezes nós começamos a juntar tesouro na terra, né? E juntamos, e juntamos, e juntamos. Às vezes juntamos menos do que gostaríamos, mas juntamos. E aí vamos embora e fica uma briga danada entre família. Os filhos que eram bênção agora, eles se separam. Tem filho que até quer matar o irmão, tem filho que quer matar o pai para pegar a herança, ou a mãe. Então, para que juntar tesouro na terra? Nós precisamos juntar tesouro no céu. Porque isso é que nos edifica. É você criar o seu filho no caminho do Senhor. Você está juntando tesouro aonde? No céu. Então, nós temos que ter muito cuidado e saber que a presença do Senhor é eterna, e a gente confiar a nossa adoração, a nossa fé em Deus eterno, e não em qualquer coisa palpável, qualquer coisa que nós criamos e tornamos aquilo o nosso Deus. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem prático para que fique fácil entendimento. Hoje, bem menos, mas ainda tem muitas pessoas, principalmente os homens, eu não vou falar das mulheres, vou falar dos homens, que transformam o seu carro no seu Deus. Ninguém pode botar a mão, ninguém pode bater a porta. Se bater a porta muito forte, ah, pastor, mas isso não é. Você valoriza mais o seu carro do que a pessoa que vai entrar no seu carro. Você valoriza mais o seu carro do que você dar carona para alguém. Não, está chovendo, não vou botar ninguém no meu carro. Não. Irmãos, eu tinha uma confecção e eu tinha, na época, um Vectra. Nilson, lembrando, aquele azul. O carro era um espetáculo. O carro não era zero, mas o carro não tinha aqueles que não tem nada para fazer. E eu tinha uma costureira que morava em Seropédica. E ela precisava muito do trabalho. E ela não tinha condições de vir aqui buscar mercadoria, né, para ir fechar as peças e trazer de volta. Eu levava para ela e trazia. Irmãos, tem dia que eu chegava lá em Seropédica, onde eu ia, e o carro ia assim. Lembra daí, viu? Sabe? Patinando. Que era lama, é aquela lamazinha fininha, e o carro ia patinando assim. Eu ia, voltava, para a glória de Deus, voltava. Ela até hoje, ela já parou de costurar para a gente. Nós acabamos com a confecção, né, com a loja, mas isso já tem mais de 10 anos, né? Quase 15 anos. Até hoje é minha amiga. Inclusive pediu que no aniversário dela, agora de 60 anos, se eu não me engano, que eu fosse lá pregar no culto que ela vai fazer na casa dela ou na igreja. Eu falei, amém. Ficou uma amizade. O que era mais importante, o carro que foi embora ou essa amizade? E essa amizade é eterna, porque ela é serva de Deus. Amém? Então é sobre isso, irmão. A gente entender e valorizar o que é certo. Segundo, versículos 7 e 8, é o anseio de estar com o Senhor. Versículo 7 faz assim, ó, pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor. Isso aí ele está falando de uma coisa futura, de não estar mais aqui e estar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso quer dizer que não baseamos a nossa vida nas coisas que podemos ver, mas nas promessas que estão por vir. Amém? E não é uma promessa
qualquer, é promessa do Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Como será teu dia de amanhã? Você sabe? Não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o teu dia de amanhã, o Senhor fará, o Senhor guardará, o Senhor proverá. É sobre isso. É sobre vivermos, mas não mais o que eu desejo, mas o que o Senhor tem separado para nós. Esse é o desejo do Senhor, de uma vida garantida no Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã meu filho vai fazer uma cirurgia. A gente ora, a gente clama, mas é o Senhor que sabe. A gente quer o melhor, por isso a gente pede. Mas em todo o tempo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Isso molda as nossas escolhas diárias. Nós acordamos fazendo escolhas e dormimos fazendo escolhas. Quantas vezes eu, já sentado nesse banco, rejeitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Quantas vezes? Porque todas as vezes que tinha um apelo, esse nome nem é muito bom, né? Mas é de fácil entendimento, porque não é apelo, você está apresentando algo maravilhoso, mas é de fácil entendimento a questão do apelo. E eu não vim aqui na frente, eu estava rejeitando, porque se te oferecem Jesus e você não vem, você está rejeitando, você não quer, rejeitou Jesus, e eu rejeitei por várias e várias vezes. Ah não, mas eu amo Jesus. Amém. Então aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Ah, mas eu tenho que mudar. Esquece esse negócio que eu tenho que mudar. Irmãos, esse negócio que eu tenho que mudar leva muita gente para o inferno. Jesus não quer que você mude para vir para perto dele, porque senão você vai bater no peito e vai dizer assim, ó, ah, eu parei de beber e fui para Jesus. Ah, eu parei de fumar e fui para Jesus. Ah, eu parei de pecar e fui para Jesus. O crédito está em quem? Jesus ou em você? Parece que foi você que se salvou e não Jesus que te salvou. Jesus quer pessoas igual ele me pegou na lama para restaurar e continua me restaurando, porque eu não sou perfeito não. Ele continua trabalhando na minha vida. E é isso que Jesus quer fazer, porque quando você chegar na glória, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você sim, você entrará lá por mérito de quem? Seu? Não, de Jesus. Aleluia. É isso que Ele quer. Então o teu dia, no acordar, projete o seu dia segundo o que Deus quer para a sua vida, para a sua família. Comece o dia, vamos lá, o pastor gosta de casais, comece o dia alimentando o seu amor pela sua esposa. Vai trabalhar, está sem tempo, manda uma mensagem. Meu amor, bom dia, como é que foi o seu café da manhã? Acordei muito cedo, peguei o trem, mas foi bênção. Olha só, não é para ficar no trabalho, no zap não, mas mandar uma mensagem. Parou para almoçar? Meu amor, estou almoçando, a marmita aqui está maravilhosa. Como é que está teu almoço? Você já almoçou, meu? Quando você chegar em casa à noite, talvez você não tenha um banquete no conceito de uma comida farta, mas você vai ter uma comida feita com todo o amor. Da mesma forma a esposa que pega o telefone, eu já trabalhei, irmãos, em obra, a esposa ficava mandando mensagem para o marido, ligando o tempo todo, o dia todo, só dando problema. Olha, Pedrinho quebrou a televisão, Pedrinho tacou pedra na casa do vizinho. O marido está trabalhando, ele está trazendo um alimento para casa. Dê paz, gere paz, sabedoria, porque o problema ele já tem lá no trabalho. Gere paz na vida do seu marido. Versículo 8, né? Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor, pois a presença de Deus é o nosso destino final e o mais precioso das nossas vidas. Das vidas, sim, porque nós teremos uma vida eterna com Deus. Esse é onde nossa tenda vai parar, né? Ou vai ficar de lado aqui e nós vamos contemplar uma glória celestial. E por último não, tem muita coisa ainda, versículo 9,
o propósito de nossa existência. Você já parou para pensar qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito da minha existência? Por que eu existo? Para que eu existo? Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Agradar a quem? Por isso temos o propósito de lhe agradar. Agradar a quem? Deus. Bom, porque parece que eu e você temos o propósito de agradar a Deus, porque Ele nos deu uma vida eterna através de Jesus, irmãos. E é por isso que nós agora vivemos o propósito de agradar a Deus. Mas é tão fácil, não é verdade? Ler um texto desse é tão simples e viver esse texto. E é por isso que quando eu começo, que eu leio o texto, eu peço que o Espírito Santo nos dê sabedoria e direção para absorvermos a palavra, para poder viver, irmão. Porque só saber e não viver, temos que viver a palavra. Porque agora o Senhor nos deu um maior presente. E eu e você, nós não merecíamos. É um presente imerecido, que foi Jesus. Porque através de Jesus recebemos a vida eterna. Então foi o maior presente. Agora nós precisamos entender que o nosso propósito agora, enquanto tenda, é viver para agradar ao Criador. Agradar ao nosso Deus eterno. Porém, é muito difícil. Nossa vida não é só para aguardarmos a eternidade, mas para viver de forma que cada atitude nossa, glorifique ao nosso Deus. Conseguiu entender? As nossas atitudes agora é para glorificar o nosso Deus. Por isso que eu não gosto muito da questão de levar muito para é doutrina da igreja. Não, é direção da palavra. O que eu fiz hoje agrada, glorifica o nome do Senhor? Você conseguiu entender? Senão nós começamos a ser religiosos. A igreja não permite que eu beba. Eu não bebo porque a igreja diz que não pode beber. Não é nada disso. A igreja não diz que você não pode beber. Não diz. Mas se você beber uma bebida alcoólica e tiver caído, você está glorificando o nome do Senhor? Consegue entender? Eu não vou dizer para você o que você pode e o que não pode fazer. Quem tem que te dizer é a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Se eu estiver ali junto com mais duas pessoas falando mal de alguém, né, na roda dos escarnecedores, tá? Em vez de estar pregando a palavra, está falando mal das outras pessoas, eu estou glorificando a Deus? Você conseguiu entender? Mas a igreja também não diz que... Não precisa dizer. Você tem a palavra de Deus, que é a tua regra de fé e prática. Você tem, se você teve um encontro com Cristo, você tem o Espírito Santo que vai te moldar. E antes de que qualquer pessoa fale, o Espírito Santo te incomoda. O problema, e aí eu falo com propriedade, que eu já fiz muito, é que nós temos pecado de estimação. Irmão, pecado de estimação. Isso não tem nada a ver. Por quê? Porque eu fazia isso no mundo e eu quero continuar fazendo. Mas se eu já acho que não tem nada a ver, é porque o Espírito Santo já está me incomodando. Ele já está me dizendo que não é legal. Então, irmãos, eu vi hoje um testemunho, não sei se vocês viram, de um corredor brasileiro do Rio de Janeiro, de Niterói, para ser mais exato. Ele correu uma corrida fora do país. E que testemunho que ele deu na Globo hoje? Que testemunho? Não tem nada demais, ele só glorificou a Deus pela atitude dele. Chegando a poucos metros da linha de chegada, tinha um homem caído e todo mundo passando correndo. Ele parou e começou a correr.
E aí a repórter falou, não, mas e aí você? Ele falou, não, eu por mim mesmo eu também ia. Mas algo, o Espírito Santo me colocou ali para eu ajudar ele. Por mim eu também ia. E é isso, irmãos, essa é a nossa parte humana. Por mim eu também seguia. Mas por aquele que deu a vida por mim e deixou o seu Espírito Consolador, eu vou parar. E aí ele diz exatamente todas as palavras que nós deveríamos dizer todos os dias da nossa vida. Porque a palavra dele foi a seguinte: Jesus pararia para socorrer, para ajudar aquela pessoa. Então a minha atitude, a tua atitude em todo o tempo é o que Jesus faria. Porque lá na eternidade eu e você vamos subir com um corpo glorificado. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos num processo de santificação, de parecermos cada vez mais com Cristo. E por isso nós devemos olhar para a palavra do Senhor todos os dias, para nos aproximarmos de Cristo, de ter uma vida que agrada ao Senhor. Que o propósito de nossa existência é viver para agradar e adorar o nosso Criador, aquele que nos deu uma vida eterna. Porque a vida eterna é a coisa mais importante de nossa vida. Então, se ela é mais importante, eu e você agora, é isso que Paulo está querendo dizer. Devemos viver para agradar a esse Deus que deu o que ele tinha de mais importante para resgatar as nossas vidas. Porque ele deu o seu Filho para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, um lar celestial, sair dessa tenda e morar no céu com Deus, com o Criador. Ele deu seu Filho, o único Filho, para morrer na cruz. Então eu e você agora pensamos assim: eu não posso largar isso para glorificar o nome do meu Deus. Eu não consigo. Ore, clame a Deus. Ninguém disse que vai ser fácil. Largar as coisas do mundo não é fácil, mas você e eu não vamos largar sozinho. Se com Deus está difícil, imagina sozinho. E não está difícil por causa da parte de Deus, porque Deus é perfeito. Está difícil por causa da minha parte, porque eu fico sempre sendo atraído pelas coisas do mundo. E eu tenho que me quebrantar todos os dias por aquele que deu o seu Filho para que eu tivesse uma morada celestial. É isso que Paulo está querendo mostrar para a igreja. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor com a minha vida, não é só com as palavras. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Amém. Com a minha vida. Pode falar, com a minha vida, repita. Com a minha vida. Isso não é comigo, e não vai ser com você. Não vai, porque a parte humana fica uma batalha diária de deixar os desejos da carne, de alguém pisar no teu pé dentro do BRT, ao invés de você falar assim para ele, que pisou no teu pé, me perdoa, me desculpa. Você falar assim: que vontade de dar um soco. Essa é a parte humana, irmão. A parte humana é essa, e a minha luta, a sua luta é contra essa. É como esse menino que passou, e a parte humana foi como um monte. Você acredita que ali não tinha mais servo de Deus correndo e passando direto? Tinham, e foi a luta de todos, mas o Espírito Santo não. Você, ele não conseguiu nem entender, e ele na entrevista ele fala sobre isso. Por mim mesmo eu ia também, mas o Espírito Santo me tocou, e aí eu não consegui sair dali. É isso, deixar o Espírito Santo vencer a batalha contra a carne todos os dias. Isso é tarefa minha e sua. Amém? Agora sim, por último, versículo 10. Começar a fazer ar livre lá, que está mais fresco. O tribunal de Cristo e a retribuição das obras. Estava bom até aí. O tribunal de Cristo e a retribuição das obras. Versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer. Presta atenção. Eu não sei até a parte do culto que você estava dormindo. Essa é para você. Porque a palavra está dizendo que é para quem? Todos nós devemos comparecer diante do tribunal. Qualquer um é aqui do... Como é que é? O Supremo? Não. Tribunal de Cristo.
para que cada um, olha só, receba de acordo com as obras praticadas. Por meio de quê? Do corpo, quer boas, quer más. Então, você vai prestar conta ao Senhor no tribunal. Cristo vai ser o juiz. E eu quero te dizer que Ele hoje, Ele é o nosso advogado. Então, como nosso advogado, Ele sabe de tudo que eu e você fazemos, de coisas boas e de coisas más. Só que no dia do julgamento, que você pensar assim, quem viu o Alto da Compadecida, aquele primeiro? Aí, só que quando você chegar lá, não vai ter o teu advogado. Ele vai estar sentado como juiz. E ele sabe tudo que você e eu fizemos, de coisas boas e de coisas más. Aquelas coisas que nós fazemos e que achamos que só nós sabemos, Deus sabe. Assim como as boas. As boas normalmente a gente bota no outdoor, né? Agora a gente bota no WhatsApp do Facebook, né? A gente gosta muito, né? Eu quase não vejo ninguém postando comendo arroz, feijão e ovo, macarrão com salsicha no Facebook. É só banquete. Só coisas boas. As más ninguém quer compartilhar. Mas a gente está falando aqui agora do julgamento. Paulo nos lembra da seriedade de nossas obras. Meus irmãos, nossas obras é tudo o que eu e você fazemos. Isso é muito sério. Quando, em especial, vamos fazer algo para o reino de Deus. Lembra que eu falei aqui na vigília? Que nós iríamos fazer o quê? Dar o seu nome, ele vai cantar, para fazer da maneira mais correta possível e mais organizada. Porque a obra de Deus não pode ser de qualquer jeito. Porque o Senhor se agrada quando nós fazemos com excelência. Qual é a excelência? É a perfeição? Não. Excelência é o que nós podemos doar de melhor. Porque talvez o meu melhor não vai chegar aos pés do melhor que o Renato pode apresentar. Mas o Senhor sabe que eu poderia ter me doado mais. O Senhor sabe que o Renato, embora fez melhor do que eu, o Renato fez 10% do que ele podia. Porque o Renato podia fazer infinitamente melhor. E aí Deus se agrada de qual? E aí é onde eu falo, né, que as pedras clamam. Às vezes as pessoas têm dons, poderiam estar trabalhando no reino de Deus, mas gostam de ficar sentado no banco. Um dia, quando você estiver nesse tribunal, e aí você não vai ter como dizer assim, eu não evangelizei, mas eu te dei o dom do evangelismo. Eu não preguei, mas eu te dei o dom da pregação. Mas eu não cantei, mas eu te dei o dom para você cantar. Né? Eu te dei esse dom, eu te dei o dom para tocar um instrumento. Mas você quis ficar sentado no banco, na tua zona de conforto. E aí? Você engana o pastor. Eu engano vocês. Amém? E colocando na mesma posição de vocês. Eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar. Mas ao Senhor, nosso justo juiz, que é Jesus Cristo, esse ninguém engana. Então, nós temos que nos moldar. Esse julgamento não vai determinar, presta atenção que isso é muito importante. Esse julgamento não vai determinar a salvação. Entenda isso, senão você vai sair daqui e falar, o pastor falou que nesse julgamento aí eu posso perder a salvação. Negativo. Você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependeu dos pecados, teu nome está escrito no livro da vida, a salvação é garantida. Amém? Então não é sobre salvação, não, é sobre uma pedrinha que você vai cultivar, entendeu? Vai mostrar o resultado das nossas ações. Se nós éramos pessoas muito descansadas, que tínhamos
estávamos escalados, chegávamos 5 minutos atrasados. Eu sou chato, vocês sabem disso. Eu chego 1 hora antes de qualquer programação, eu chego 1 hora. Até na igreja dos outros. Eu já fui em igreja pregar, que eu cheguei lá e fiquei esperando abrir a igreja. E não foi uma vez nem duas, não. Eu ficava esperando abrir a igreja. Porque meu compromisso com Deus, ele é muito sério. Se eu tenho aquela data na agenda para tudo, aquilo é o mais importante na minha vida. A não ser que aconteça algo muito fora do normal. Mas, irmãos, não é porque eu sou, é porque eu tenho temor ao Deus que eu sirvo. Eu sei que Deus quer que eu apresente o melhor para Ele. Então eu tenho que vigiar, eu preciso me moldar. Amém? As obras feitas com fé serão recompensadas, enquanto as inúteis serão descartadas. Isso nos desperta a viver de maneira intencional, sabendo que cada atitude tem valor eterno. Conseguiu entender? Quando formos fazer alguma coisa, em tudo em nossa vida, mas em especial as coisas que você pega para fazer para o Senhor, todas elas têm valor eterno. Então você tem assim, conforme eu me coloquei agora, dessa vez de uma maneira positiva, intenção, se programar, se projetar para fazer o melhor para Deus, a começar do preparo, a roupa que você vai colocar, se programar no tempo que você demora para tomar um banho, para chegar na igreja. Pastor, mas isso meu irmão. Tem pessoas que demoram 1 hora no banho. Amém? Quer ver? Amém? Eu tomo banho em 5 minutos, 10 minutos, de acordo com a necessidade. Eu fui menino, então se eu precisar tomar um banho em 5 minutos, 2 minutos, eu tomo um banho em 2 minutos. Se eu puder tomar em 15, eu demoro 10. 15 anos que eu não consigo não. Mas cada um tem o seu tempo. Mas você tem que se programar para onde você vai, a hora que você vai chegar. Isso é amor, é zelo pela obra do Senhor, tá bem? E eu, para concluir, enquanto a equipe está vindo para cá, eu quero ler um texto com vocês. Apocalipse 22. Como a palavra do Senhor se completa. 11 e 12. Olha o que o texto diz. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na injustiça. Vocês estão lendo, gente? Ah, sim. É o eclipse. Então vamos lá de novo. Continue o injusto a praticar a injustiça. E continue o imundo na injustiça. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Vamos lá? Passa, meu filho. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E retribuirei a cada um de acordo com o que fez. É a palavra do Senhor. A recompensa do Senhor está com ele. E ele vem em breve. E cada um vai ser retribuído, recompensado, de acordo com o que fez. Como está teu coração em saber que o Senhor vai te recompensar de acordo com o que fez? Está alegre? Glória a Deus. Mas se você ainda está ardendo e falando, eu podia fazer muito mais, peça ao Senhor que Ele te dê todos os dias a oportunidade de fazer mais e mais na obra dEle. Porque Ele vai te dar a vida eterna. E esse texto possa arder no teu coração todos os dias. Devemos orar para que Deus aumente a nossa fé e que possamos viver mais perto pelo que é eterno e menos pelo que é visível. Que possamos viver mais perto pelo que é eterno e menos pelo que é visível.
Vamos ficar de pé. Vamos glorificar o nome do Senhor, louvando. E parecer que eu não vou me surpreender.
essa tenda fechar hoje, que é o seu corpo, você estará hoje ainda na glória com o Pai Eterno. Se você tem certeza disso, vai orar comigo. Mas se você ainda não tem certeza da tua salvação, se você morrer hoje, você ainda não sabe para onde você vai, eu quero te dizer que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida. E a vida eterna com Deus, só através de Jesus. Eu não vou orar com a igreja antes de te dar essa oportunidade de se render a Cristo. Você vai fazer uma escolha nessa noite. Uma vida eterna com Deus ou não. Mas Jesus está te dando essa oportunidade. Porque no grande dia que Ele vier julgar os seus, você não poderá dizer que não teve a oportunidade. Essa noite, Deus escolheu para te dar essa oportunidade. Você entendeu essa mensagem? Entendeu que Deus preparou uma morada celestial e eterna para todo aquele que nele crê, ter uma vida e vida em abundância? Você entendeu? E que se você só toma posse dessa vida eterna, se arrependendo dos seus pecados e entregando a tua vida a Cristo, eu quero orar com você. Deus está te dando essa oportunidade de escrever o teu nome no livro da vida e preparar uma morada para você. Deus está te dando essa oportunidade. Você entendeu e quer uma morada no céu? Levante sua mão, eu vou orar por você. Alguém entendeu e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A igreja está orando por você e essa oportunidade é única, ela é sua para essa noite. Amém? Alguém? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Jesus vai entrar e cear com você e você com Ele. Jesus não arromba a porta, Ele bate. Se você abrir, Ele entra. Quem arromba a porta é Satanás. Jesus quer te amar, quer te dar vida eterna. Que Deus ainda te dê essa oportunidade essa noite, de você chegar na tua casa, na porta do teu quarto, fechar e entregar a tua vida a Jesus. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Senhor, te damos graça pelo dom da vida e pela eternidade em Cristo Jesus. Senhor, como o Senhor é bom, Pai. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a viver de maneira tal que te agrade, Senhor. Porque nós não queremos mais cometer os erros que nós cometemos, mas ainda assim nós erramos e falhamos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma vida de santidade, uma vida onde negamos os desejos da carne e vivemos, Senhor, o que o Senhor tem separado para nós. Para que quando chegar o grande dia de nos encontrarmos face a face com o nosso Criador, Pai, os nossos dias possam ser contados de maneiras boas e que as mais, ó Pai querido, possam ser infinitamente menores do que as boas. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor nos deu um Espírito Santo, um Espírito Consolador para nos guiar, Pai. E que nós não venhamos a viver mais os nossos desejos, os desejos no qual o Teu Espírito Santo vai colocar na nossa vida todos os dias. Pai, se porventura estávamos andando de maneira que não Te agradava, de hoje em diante possamos viver nos Teus caminhos. Porque nós não queremos mais viver dias maus, queremos viver, ó Pai, na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque fomos encontrados, Senhor, pela Tua palavra. Temos o nosso nome escrito no livro da vida e a certeza da salvação, de uma morada eterna com o Pai, com o nosso Criador. Pai, muito obrigado, Senhor. Entrego, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Mas também Te clamamos, Senhor, pelos nossos parentes, por marido, esposas, filhos, primos, sobrinhos. Oh Pai querido, quantas pessoas que amamos, Senhor,
mas ainda não tem, ó Pai querido, uma morada celestial. Nos use, Senhor, como instrumento vivo em Tuas mãos, para levarmos a Tua palavra e alcançarmos, Senhor, a salvação na vida dessas pessoas que nós amamos tanto. E o Senhor ama infinitamente mais do que nós as amamos. Nos dê essa oportunidade, Senhor, de sermos instrumentos em Tuas mãos, para levarmos a Tua palavra, ó Pai, que é vida, uma palavra que trouxe vida a nós e que possa levar vida nas pessoas que amamos tanto. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo privilégio de termos esse espaço para glorificar o Teu nome. Que o nosso louvor, a nossa adoração possa ter, ó Pai, alcançado o Teu trono de graça. E que o Senhor, ó Pai querido, ache graça, Senhor, em nossas vidas, nas nossas orações, e segundo o Teu querer, o Teu agir, a Tua soberania, as nossas orações, as nossas súplicas possam, ó Pai querido, agradar o Teu coração. Obrigado por tudo, Senhor. Leve-nos, Senhor, guardados e protegidos, Senhor. E amanhã possamos estar aqui, ó Pai, mais uma vez para glorificar o Teu nome, com o nosso dom, com o nosso talento, mas de joelho dobrado, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que é o Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Choramos agradecidos, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, que reina hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar?
Que Deus abençoe o nosso retorno para casa. Que nos traga amanhã protegidos das poderosas mãos para a nossa vigília. Em nome de Jesus. Até amanhã. Amém.